Bem-vindos ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a nova atualização beta do iOS 17.5, agora na sua versão beta 4. Acabou de sair, a gente acabou de instalar para vocês e já notamos algumas mudanças que vamos apresentar para vocês nesse vídeo. Mas antes de tudo eu gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que tem o objetivo de descomplicá-la para você. E nós fazemos os testes, indicamos softwares, produtos, para que você não tenha complicações no seu uso e no seu dia a dia. Vamos às alterações. Então, nós instalamos o iOS 17.5 Beta 4 no modo Developer Beta, que é o modo que é utilizado para desenvolvedores da Apple. Vocês também podem instalar no aplicativo de vocês. E geralmente a gente acaba recomendando ou não, mas sempre quando você vai instalar uma beta, tome cuidado, porque muitos aplicativos ainda não foram portados para a nova versão do iOS. Ela não ficou pública ainda, essa versão. É um teste para desenvolvedores e para usuários beta. Dito isso, vamos à primeira alteração que eu gosto de mostrar para vocês, que é quanto à parte de firmware do modem. E por que eu gosto de tocar nesse ponto para vocês? Porque quando se atualiza o firmware do modem, é que atualizaram o software que roda dentro do chip de rádio do celular, que vai transformar a conexão Wi-Fi ou a conexão 4G ou 5G mais rápida, mais estável. Então, nós estamos na versão 1.60.02, que é a mesma versão que veio no iOS 17.4. Não tivemos alteração em relação a isso. Então, a gente não vai ter, por enquanto, nenhuma melhoria de conectividade. Um bug que foi consertado no iOS 17.5 Beta 4 é quando nós utilizávamos para ler essas notificações, ele não conseguia voltar com o wallpaper. Então, quando eu fazia isso, ele não voltava para essa tela. Eu tinha que reinicializar o aparelho para conseguir ter o background. Isso foi corrigido, não acontecia constantemente nas outras betas, mas eventualmente acontecia. Então, esse bug finalmente a Apple acabou corrigindo, e vocês agora não vão ter mais problemas quanto a isso. Acabou também de viralizar um bug que tem acontecido com os iPhones nessa última semana, que o despertador não ligava, ou se não, funcionava de modo inadequado. Eu fiz alguns testes rápidos com o despertador e não percebi a ocorrência desse bug. Então, eu não tenho como afirmar para vocês se isso foi corrigido ou não. Eu também não tive problema com alarme esses dias. Algumas pessoas acreditam que isso é em decorrência de atualização da rede quanto ao horário de verão em algumas partes do mundo, mas nós não temos aqui como ter certeza se essa beta arrumou esse bug ou não. Eu fiz os testes com os alarmes, eu não tive nenhum problema, todos os alarmes tocaram, então esse ponto vocês podem, em tese, ficar tranquilo quanto à instalação do iOS 17.5 Beta 4. Tivemos uma pequena atualização no widget do tempo. Eu gosto de utilizar o grande, mas algumas pessoas utilizam ele em modo menor. E aí o que acontece? Eles diminuíram a fonte da temperatura. A fonte era maior nas outras versões. Se você paralisar o vídeo e ver o seu próprio iPhone, vocês vão verificar que está muito mais ajustado, está mais harmônico. Por quê? Porque eles acabaram reduzindo o tamanho dessa fonte. Antigamente, esse número, por exemplo, está 28 graus em São Paulo, era muito maior. Ele ocupava pelo menos aqui 1/3 da tela. Agora ele ocupa um espaço menor. Agora vamos ao aplicativo Podcast. Na versão em inglês, já mostramos para vocês que agora existe uma transcrição que vai acompanhando conforme a pessoa vai falando, ele vai passando pela frase. Isso é super interessante para você utilizar para aprender pronúncia em inglês, ou se você está num ambiente muito barulhento e quer ter acesso ao conteúdo do podcast sem perder a informação, isso é uma mão na roda, é muito útil. Mas, até o momento, nós não tínhamos a versão em português, e isso é feito por inteligência artificial, não é quando você cria o podcast e você manda legendado. Não, você manda o áudio e a Apple, os servidores da Apple vai fornecer a parte de transcrição para texto daquilo que está sendo dito. Então agora a gente vai ver qual a versão em português
se já está funcionando ou não. Eu vou paralisar esse podcast, eu vou agora entrar, por exemplo, no podcast do Mac Magazine e ver se a parte de transcrição está correta. Eu diminuo para mostrar para vocês a versão do podcast, para a gente não ter problema de direito autoral. Então eu vou clicar aqui, ó, ele continua cinza. Então essa parte em português ainda não foi habilitada no aplicativo podcast, infelizmente. Quem sabe até a versão final eles realmente aí acabam traduzindo para português essa função que eu considero bastante importante. E eu vou fechar o aplicativo podcast para depois a gente fazer aqueles testes de benchmark. Agora, finalmente surgiu uma versão nova no iOS 17.5, que chegou agora no Beta 4, pode ser que suma, como sumiu a parte do cronômetro, que a gente vai testar para ver se voltou ou não, que quando você vem em Face ID e código, tem um recurso de detecção de atenção. Então, agora o iPhone vai verificar se você está olhando para a tela antes de reduzir o brilho, expandir uma notificação quando estiver bloqueado ou reduzir o volume de alguns alertas. Então, a câmera do Face ID vai estar sempre olhando para você, sempre vai estar tentando detectar o movimento do seu rosto, dos seus olhos, para mostrar se tem uma notificação nova para expandir quando você clicar na tela, ou se você está num ambiente muito claro e ele precisa aumentar a luz da tela, ele vai verificar se você está prestando atenção, ou mesmo se você está num ambiente escuro, como agora, como ele escureceu um pouco a tela, ele vai verificar se você está olhando ou não antes de fazer esse procedimento. Vocês podem perceber que ele acabou escurecendo a tela, por quê? Porque eu estou com uma câmera em cima e ele não consegue detectar a minha face. Então ele não consegue saber se eu estou prestando atenção na tela ou não, então ele já acaba escurecendo a tela por default, economizando bateria no modo noturno e também evitando que eventualmente você toque na tela e não está prestando atenção, ele amplia a notificação. É uma ferramenta que é interessante, mas para dizer se no uso vai ficar melhor ou não, somente com o uso. E como acabou de sair essa versão, eu não tenho como dizer para vocês se é útil ou não, mas eu vou testar e depois a gente recomenda ou não no próximo review. Um bug que tinha acontecido comigo algumas vezes, não acontecia constantemente, é quanto ao AirDrop. Muitas vezes eu tentava passar um arquivo um pouco maior para o AirDrop, não estava funcionando, outras funcionavam, então a Apple alega que acrescentou melhoria na versão na versão Beta 4 do iOS 17.5, e a gente vai testar também com o uso e vai passar para vocês. Espero que o AirDrop funcione bem. Eu gosto de utilizar também um cartão de memória que eu mostrei para vocês em outros vídeos, tem no canal. Se vocês pesquisarem, tá lá que ele tem tanto o conector USB-C quanto o conector Lightning para você poder transferir arquivos. Mas o AirDrop é uma mão na roda quando você não está com esse dispositivo de pendrive. Então, assim que a gente testar, eu vou poder dizer para vocês se isso melhorou ou não. Na parte de arquivos, a Apple também disse que corrigiu um bug para abertura de PDFs grandes. Às vezes você tem uns PDFs que são enormes e você não conseguia fazer cópia, transferir e abrir esse arquivo. Ele dava problema e você tinha que reinicializar praticamente a parte do aplicativo Arquivos. Agora não, eles alegam que isso está funcionando. Eu vou baixar alguns PDFs grandes, fazer transferência entre meu Mac e o iPhone, e aí eu conto minha experiência para vocês. Mas segundo a Apple, esse bug agora está corrigido. Eu sou um usuário do Music, até porque eu assino o Apple One, então não teria por que eu pagar o Spotify e o Apple One. Só que tem uma coisa chata, eu não conseguia baixar as músicas para escutar em offline quando eu estava com o 5G ou 4G ligado. Eu só conseguia baixar no Wi-Fi. Segundo a Apple, esse bug agora na versão do iOS 17.5 Beta 4 foi resolvido. Espero que tenha sido resolvido, porque isso acaba sendo muito importante quando você quer viajar, por exemplo, vai embarcar no avião, e aí tem que colocar no modo avião, quer escutar uma música que você achou que baixou e efetivamente acabou não baixando em decorrência desse bug. Agora, já que está resolvido, espero que a gente consiga utilizar o aplicativo Music de modo muito melhor. Um outro ponto também que nós gostamos, que veio no iOS 17.4, no Beta 2 e foi largado, foi retirado pela Apple, sabe-se lá por quê, é que o
Dynamic Island é que eu conseguia levar o meu cronômetro para a Dynamic Island e conseguia controlar por lá. Vamos ver se agora, na versão beta 4 do iOS 17.5, isso foi reativado pela Apple. Fechei e continua sem funcionar. Se eu quiser voltar para o meu cronômetro, eu tenho que vir para cá. Então, a Apple não voltou com o serviço. Espero que eles façam essa adaptação que acabou deixando a gente um gostinho de querer utilizar, mas provavelmente nos testes deles, eles entenderam que não era tão efetivo assim ou que apresentava algum impacto em outra aplicação. Eu vou fechar o aplicativo que eu abri para que nós, quando for realizar o teste de benchmark, isso acabe não atrapalhando. Então agora a gente vai fazer o teste, que sempre quando sai uma versão beta, ou até do iOS, em versão final a gente faz, que é o teste no Geekbench, para a gente ver o benchmark e saber se ele ficou melhor ou pior. A gente vai fazer o teste, vou rodar aqui. Eu fechei todos os aplicativos, então a gente toma esse cuidado, alertado por um dos nossos seguidores, que a gente fez um teste uma vez com o aplicativo podcast, mostrando para vocês a alteração, e eu não fechei o aplicativo e falei assim, olha, isso daqui pode estar dando uma interferência no seu teste, já que você tem um recurso a mais funcionando. Então eu tirei ele e agora eu estou executando praticamente sem nenhum aplicativo. Ele só está com os processos ativos do aparelho, que é a conexão com Wi-Fi, conexão com 5G. Não tem absolutamente mais nada rodando em background, justamente para a gente conseguir fazer um teste e manter, quando fizer um comparativo, com os outros testes, para a gente poder saber se realmente houve uma melhora de performance ou uma piora. Eu vou adiantar o vídeo para vocês e aí a gente já vai vir com o resultado. Então, terminado o teste, em single core nós tivemos no iPhone 15 Pro Max 2.873 pontos e em multicore 6.986 pontos. Se nós formos comparar com a versão anterior, eu tenho aqui o histórico, nós tivemos aí uma queda no single core. Eu fiz esse teste aqui com o Beta 1, que é o nosso último vídeo. Nós tínhamos 2.861 pontos e agora tivemos 2.873 pontos. Tivemos aqui uma queda, pequena, mas uma queda. Também em multicore, também perdemos, tínhamos 7.009 e agora fomos para 6.986. E dá para dizer que esse é um dos piores desempenhos que nós acompanhamos desde os testes. Então, não vai ficar muito mais lento, mas é uma versão que parece estar um pouco mais pesada. Agora a gente vai fazer a parte gráfica. Vamos verificar como é que essa versão foi na parte de GPU. Se ela apresenta um incremento ou também se ela ficou mais pesada. Eu vou aqui rodar o teste. Assim que acabar o teste, eu vou mostrar para vocês também. Então, terminou o teste. Ficamos com 27.437 pontos. Vamos comparar com o histórico disso. E vocês podem perceber que também, aqui não, ó, vocês podem perceber que houve uma evolução na parte gráfica. Nós tínhamos 27.351 e agora fomos para 27.437. Perdemos em CPU e ganhamos em GPU. Agora, até a versão final, tem muita coisa para rodar. E quando é que vai sair essa versão? A gente vai aqui apresentar uma estimativa para vocês. Tendo em vista que a versão saiu em 30 de abril, o Beta 4, que já indica que está muito próximo da Release Candidate, eu acredito que a gente vai ter aqui entre o dia 7 e dia 8 de maio a versão Release Candidate. Acredito que esse Beta 4 seja a última, e aí coincidiria com o calendário da Apple, que vai apresentar um novo sistema operacional em breve. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você for instalar o beta, toma cuidado, porque se você tiver algum aplicativo muito diferente, é capaz de ele não funcionar. E voltar do beta é um pouquinho chato. Então, dá para voltar, mas é um pouco trabalhoso. Então, pense duas vezes antes de você instalar uma versão beta. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal e até a próxima.